Olá, boa tarde para você que está chegando através do YouTube ou do Profit da Analógica. Seja muito bem-vindo ao BMC Stock desta quarta-feira, 9 de fevereiro. Eu, Isabela Takaki e Hanna Beltrão estaremos juntas nas próximas horas com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Então, confira os destaques de hoje. Klabin divulga resultados do quarto trimestre e tem queda de 21% do lucro para R$1 bilhão. Reguladores europeus e americanos alertam bancos para possível ataque cibernético russo. BR Malls confirma o andamento de negociações com a Ancar para a combinação de ativos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. E a gente começa o estoque com o meu boa tarde para a Hanna Beltrão, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Hanna. Oi, Isa, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Chegamos na metade da semana e a gente, é claro, vai trazer os principais assuntos que estão movimentando o mercado e a economia nesta quarta-feira. E, é claro, a gente vai repercutir esses e outros assuntos com a nossa convidada de hoje, que é a Viviane Vieira, operadora de renda variável da Upside Investimentos. E também teremos aqueles 10 gráficos que o Alex André separa, trazendo, as análises de como é que está se comportando a economia mundial, englobando, é claro, aqui o Brasil, Isa. Isso aí, também daqui a pouquinho teremos o Fernando Pérez, que é especialista em crimes cibernéticos, para falar aí sobre um assunto que está repercutindo no cenário mundial, que é o possível ataque aí cibernético dos russos à Ucrânia. Então daqui a pouquinho teremos uma entrevista sobre isso, porque primeiro, agora meio-dia e 36 minutos, a gente começa então com os números do mercado financeiro. O Ibovespa aí que oscila entre leves perdas e ganhos, aliás, pressionado por uma forte queda nas ações do Bradesco, porém agora ele voltou a subir, está operando a 0,64%, com 112.957 pontos, quase se aproximando aí aos 113 mil pontos. Temos também as maiores altas do dia, temos Natura com quase 7% de alta, Cash 3 Melios com 5,36% subindo, Prio 3 com 4,32% de alta, Alpa 4 com 4,12% subindo também. As ações que recuam, a maior parte está no verdinho, como diz Débora Oliveira, a maior parte no verdinho. Temos aqui algumas ações só no vermelho, BBDC com quase 7% de queda, Itube 4 com quase 3% caindo também, recuando Eletrobras com 2,21% de queda. Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar futuro, como está neste momento, com uma leve alta, quase estável, de 0,03% a R$ 5,28. Então vamos ver agora os números internacionais com a Hanna, né, Hanna? Vamos sim, Isa. A gente segue trazendo as atualizações do mercado lá fora. A gente começa olhando, como é que fecharam as bolsas lá na Ásia. Começa vendo então Hang Seng fechou numa alta de 2,06%, Xangai uma alta também de 0,79% e Nikkei fechou também no positivo, alta de 1,8%. Já em relação às bolsas da Europa, a DAX na Alemanha opera agora em alta também de 1,68%, FTSE no Reino Unido 1,12% agora de alta, CAC na França sobe também 1,50% e o índice Eurostoxx também seguiu o bloco aí das bolsas lá na Europa subindo 1,50%. Já em relação às bolsas nos Estados Unidos, Dow Jones agora tem uma alta de 0,87%, assim como o S&P 500, que sobe também 1,24%, e Nasdaq está com ganhos de 1,45%. A gente aproveita então para ver como é que está o dólar nesse momento. O dólar agora está subindo 0,01%. A gente vai monitorando e trazendo também aqui como é que está a cotação da moeda norte-americana durante o nosso programa. E está agora, na casa dos R$ 5,25, Essa é a cotação do momento aqui do dólar. Já em relação ao petróleo, o petróleo Brent agora sobe 1,31% e está sendo comercializado a quase $92 o barril. E o petróleo WTI sobe também 1,09% e é cotado a $90 o barril por lá.
A gente segue, né, de olho no nosso giro internacional, porque a Meta, a controladora do Facebook, caiu tanto na semana passada que a empresa vale menos que a fabricante de chips Nvidia. Isso, né, em termos de valor de mercado. A gente vai então com a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Giovana Locatelli, que está de olho nesse assunto e tem mais detalhes. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Meta continuou sua queda na terça-feira e agora, que caiu tanto na semana passada, que a empresa vale menos que a fabricante de chips Nvidia, como você falou. Facebook agora é a 8ª empresa mais valiosa dos Estados Unidos. As ações da Meta caíram 2,1%, fechando em $200,18. As ações caíram 35% entre este ano, né, e estão sendo negociadas no seu menor nível desde julho de 2020. Há muito tempo atrás, o Facebook estava entre as 5 empresas mais valiosas aqui dos Estados Unidos, ao lado de grandes empresas de tecnologia como Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet. Agora a Meta caiu para o 8º lugar, abaixo da Tesla, Berkshire Hathaway e agora pela primeira vez atrás da Nvidia. Na terça-feira, o valor de mercado da Meta caiu para $599 bilhões, enquanto a Nvidia fechou em 627 bilhões. Lembrando que a Meta vem caindo desde a divulgação dos resultados do 4º trimestre na semana passada. A empresa mostrou uma queda no número de usuários e alertou sobre os futuros desafios das mudanças de privacidade da Apple. Com vocês. Bom, e agora a Great Wall Motors, a maior fabricante automotiva da China, sem participação estatal, vai começar a vender seus carros no Brasil, né, Giovana? E isso deve começar já a partir do último trimestre deste ano. O que a companhia vai trazer de diferencial para competir no mercado brasileiro, Giovana? A Great Wall vai vender apenas carros híbridos ou 100% elétricos. A expectativa é de que a operação brasileira seja a maior da companhia fora da China. No ano passado, a Great Wall comprou a antiga fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, em São Paulo. Eu destaquei alguns destaques aqui sobre investimentos no Brasil. Inicialmente serão investidos R$4 bilhões até 2025. O dinheiro vai ser usado no aprimoramento da fábrica, pesquisa e desenvolvimento aí no Brasil. Até o final de 2025, a Great Wall espera faturar R$30 bilhões e gerar cerca de 2.000 empregos diretos. Entre 2026 e 2032, o plano da marca é injetar mais de R$6 bilhões para ampliar a capacidade produtiva da linha de montagem para 100 mil unidades por ano. Hoje a fábrica tem capacidade para 20 mil veículos por ano. Os primeiros carros ainda devem chegar importados da China e desembarcam no Brasil até o final do ano. As primeiras unidades saem da fábrica brasileira a partir de 2023. Então, o plano da empresa é 100% de cobertura do território nacional brasileiro. Em 18 meses, a meta é ter 130 pontos de venda distribuídos em 112 cidades e cerca de 30 grupos diferentes de distribuidores. Então, a gente agora vai acompanhar esse movimento e o que a concorrência vai fazer para alcançar aí todo esse potencial. É com vocês. E agora, mudando de assunto, mas ainda falando do cenário internacional, com um assunto, né, que está no radar. Nesta quarta-feira, o possível conflito entre Rússia e Ucrânia preocupa reguladores sobre ataques cibernéticos russos a instituições bancárias internacionais. A suposta retaliação virtual é apontada pela eventual imposição de novas sanções a Moscou. Entre os principais bancos ameaçados estão o norte-americano Citibank, o francês Société Générale e o austríaco Raiffeisen e também o italiano Unicredit. O órgão de segurança cibernética da Grã-Bretanha e também dos Estados Unidos já solicitaram que os bancos reforcem a segurança tecnológica de seus sistemas de transações e movimentações bancárias. O Banco Central Europeu emitiu alertas e questionou também as instituições quanto à capacidade defensiva de sites ucranianos que foram alvos aí de ataques virtuais que exibiam a mensagem "tenham medo", né, abre aspas, "tenham medo e esperem o pior", fecha aspas, em russo. O governo da Ucrânia disse ter provas do envolvimento da Rússia no ataque. Né, Isa? E é sobre esse assunto que a gente vai acompanhando e conversar agora também, né? Exatamente, Hanna. A Shell, a produtora de petróleo, disse aí que estava redirecionando os suprimentos de petróleo a outros depósitos após um ataque cibernético a duas subsidiárias da empresa de logística alemã McCord Bols.
esta semana. Esse temor, então, tem mexido muito com o mercado e, por isso, nós vamos conversar agora com um advogado especialista em crimes cibernéticos. Eu chamo aqui para minha tela, então, Fernando Pérez, que já está aqui com a gente. Muito boa tarde, obrigada pela sua participação aqui com a gente, Fernando. Olá, muito boa tarde, é um prazer, é uma honra estar aqui com todos para discutir que é um assunto que é tão importante para todos nós, inclusive aqui no Brasil. Exatamente, como eu disse, né, esse possível ataque cibernético deixou não só investidores, mas o mundo inteiro em alerta, né, Fernando? Qual o perigo caso um ataque desse aconteça? Olha, de fato, isso tudo parece coisa de filme, parece um conto de ficção, mas não somente tudo isso é possível, como já existem especulações que a Rússia, né, antes de fazer incursões militares, incursões bélicas presenciais, teria atentado contra a defesa cibernética da Ucrânia, invadindo sistemas de empresas, inclusive de bancos. Esta é uma estratégia já conhecida de guerra cibernética, que é reconhecida como, né, uma das áreas bélicas importantes, né, da guerra moderna. Ou seja, antes de fazer uma incursão presencial, de levar soldados, tanques, aviões a determinado país, né, o país que ataca, né, ele acaba procurando desestabilizar a economia, a sociedade, sistema de distribuição financeira, de luz e por aí vai. Ou seja, precedendo ataques presenciais, acaba então enfraquecendo aquele que recebe o ataque. Essa é uma tática que já teria sido utilizada já em outras guerras, em outros ataques, justamente pela Rússia e em outros países conhecidos por fortalecerem os seus exércitos cibernéticos. Hoje, inclusive, o Brasil possui vários países, inclusive o Brasil, possuem destacamentos cibernéticos, ou seja, soldados do exército voltados, né, para a defesa cibernética do país e para o ataque também. Então, tanto é possível, como muito provavelmente isso já pode ter acontecido já nos últimos dias. Uhum. E, mais uma vez, muito boa tarde para você. O Brasil estaria facilmente, né, vulnerável, na sua opinião, a um ataque como esse? E como é que os bancos também devem se proteger nesse cenário? Sem dúvida. A partir do momento que nós estamos conectados à internet, qualquer empresa, e principalmente instituições financeiras, há uma possibilidade de ataque, há uma possibilidade de invasão desses sistemas. O Brasil hoje é o 5º país que recebe mais ataques cibernéticos no mundo. Acontece que, claro, os bancos eles acabam por investir cada vez mais em defesa cibernética, na proteção das informações, das transações, procurando utilizar ferramentas que supostamente estariam imunes. Existe, a possibilidade de ataque é quase certa. Todos os bancos, né, brasileiros possuem inúmeros ataques, né, centenas, milhares de ataques. Mas o que vai depender não é a possibilidade ou não do ataque, mas o poderio de defesa, né, a capacidade de defesa do banco dessas informações. Sistemas de backup, sistemas de transações de informações seguras devem receber sempre a atenção dos bancos e das empresas. Acontece que, até mesmo alguns anos atrás, a título de exemplo, alguns grupos de hackers aqui do Brasil fizeram um desafio para os bancos e acabaram por atacar um banco por dia durante uma semana, e esses bancos eles saíram do ar. Então, essa invasão, por exemplo, não significa necessariamente que o hacker vai conseguir acesso a essas informações, mas pelo simples fato de impedir que os usuários, né, acessem as suas contas e façam as transações, por si só já causa um grande prejuízo, não só para o sistema econômico, mas para os próprios usuários. E, Fernando, mais cedo a gente teve um comentário no nosso chat, né, em relação a esse assunto, que mostra aí uma preocupação muito legítima, né? O Peter Santana, ele perguntou como que os bancos vão acordar depois de um ataque cibernético, né, caso acontecesse. Como será o mercado se um dia abrirmos nossas contas e estiver zerada, né? Que como não só os investidores, mas consumidores, né, qualquer pessoa que tem conta em banco, como deve proceder, né? O que fazer caso isso aconteça, além da segurança dos bancos, né? O que as pessoas podem fazer para se proteger?
É um caso extremamente delicado e merece uma atenção nossa, sem dúvida. E nós podemos pensar que isso poderia ser difícil de acontecer, mas algum tempo atrás, o WhatsApp ele saiu do ar, algumas redes sociais de vez em quando saem do ar, e essas medidas, essas ocorrências que não são diretamente ligadas, né, ao sistema econômico, sistema financeiro, já causam um prejuízo muito grande para os usuários e também para as empresas. No caso dos bancos, reforço que as medidas de segurança, de backup, medidas de transações seguras devem ser sempre adotadas e os bancos brasileiros eles estão atentos a essa questão. Ocorre que nada é 100% seguro. Nós temos diversos exemplos, até como mesmo o Ministério da Saúde aqui no Brasil, onde supostamente teria enfrentado uma invasão e perdido alguns dos seus dados, e a recuperação desses dados ainda é deficitária. Então, no caso dos bancos, se isso ocorrer, ou seja, hoje todos os dados naturalmente estão armazenados na nuvem, estão armazenados de forma digital, se por um acaso um banco ele não tiver um sistema de segurança da informação minimamente adequado a suportar esses ataques nacionais e internacionais, isso de fato pode acontecer. Instituições com uma quantidade menor de usuários já sofreram ataques e já chegaram a todos os seus dados, causando não só um grande transtorno e prejuízo, mas de recuperação dessas informações. Trabalhando com uma situação hipotética, eventualmente possível, nós devemos sempre ter registros das transações, do saldo que nós temos na nossa conta bancária, devemos fazer um registro frequente dessas informações, porque se caso for necessário realizar algum tipo de comprovação, se por acaso algum desses bancos eles tiverem uma dificuldade no fornecimento dessas informações, é muito importante não só para o restabelecimento da conta, mas se formos lesados de uma maneira ou outra, devemos buscar uma reparação, tanto por meio de uma indenização por danos morais, quanto materiais, e todas essas informações elas servirão como prova. Então, a possibilidade, ela existe, os ataques eles acontecem com muita frequência, porém não podemos confiar no sistema de defesa cibernética das empresas, inclusive aqui no Brasil também, sendo que o Brasil é um dos principais países que recebem ataques cibernéticos internacionais no mundo. Uhum. E, Fernando, a pandemia forçou também praticamente todas as empresas do mundo a se digitalizarem rapidamente e muitos colaboradores foram trabalhar remotamente. Se a produtividade se provou positiva nesse cenário, a segurança se tornou uma preocupação da maior parte das companhias. Como é que a pandemia mudou a área de segurança de um modo geral? De fato, essa é uma observação muito interessante e importante, que a pandemia ela chegou principalmente para nós de um dia para o outro. As empresas mandaram os funcionários para trabalhar, né, por meio do home office, literalmente de um dia para o outro, de uma semana para outra, e elas não estavam preparadas para essa transição, diferente de empresas multinacionais, com presença aqui no Brasil, onde elas puderam se organizar porque já havia um plano de contenção, um plano de resposta a eventuais incidentes que foram, então, onde esses planos foram utilizados na pandemia. Então, muitas empresas brasileiras não estavam preparadas para esse tipo de situação e, naturalmente, não tiveram tempo para prover as medidas de segurança necessárias. Muitas vezes entregaram um notebook, um celular, um computador para o funcionário, designaram o trabalho remoto, mas não possuíam, por exemplo, a segurança para acesso lá do sistema de banco de dados da empresa, para o uso adequado do computador, né, do celular, de outros sistemas por parte do funcionário, ou seja, nem mesmo uma instrução do que fazer nesse momento de urgência, muitas vezes foi dado para os funcionários. Acontece que isso desperta, então, não somente para uma próxima eventualidade que teríamos que lidar, mas para a situação de segurança das empresas. Muitas empresas acabaram perdendo informações, tendo seus dados vazados, porque não puderam acessar a segurança no acesso dessas informações. Então, ocorre que, passado um susto, estamos tentando restabilizar, estabilizar todas essas nossas atividades profissionais. Muitas
muitas das empresas acabaram por decidir disponibilizando ou permanecendo em sistema de trabalho remoto também e acabaram se adaptando da melhor forma. A legislação, ela prevê diversas situações relacionadas à segurança também dessas informações no trabalho, no teletrabalho, no trabalho remoto, e por isso as empresas elas agora têm a oportunidade de readequar esses procedimentos, assim como se preparar para outras eventualidades no futuro. Mas fato é que nós não estávamos preparados e as empresas acabaram tendo diversas dificuldades, diversas ocorrências relacionadas à segurança de seus dados, à segurança de seus sistemas, em razão do trabalho. Uma pergunta aqui no nosso chat da BMC News, do Luiz Antônio, se você puder responder, por favor. Ele pergunta assim, um caso de ataque sendo culpa do banco, por que a gente teria que provar os saldos e outras coisas, sendo que contratamos justamente o banco para controlar esse serviço? É uma excelente ponderação. Ocorre que, falando de uma forma prática e fazendo referência a uma máxima do direito que diz quem vigia os vigilantes, por mais que isso seja uma responsabilidade e continuará sendo de responsabilidade do banco, vamos criar uma situação hipotética, onde o banco ele perca o acesso total, perca todos os dados de seus correntistas, de seus usuários. Eu teria que, então, ou seja, se ele não tiver como demonstrar qual o valor que eu teria ali disponibilizado na minha conta, no investimento, eu não teria como replicar, ou seja, contestar, me defender com essa informação. E se por acaso essas informações estiverem desatualizadas, por mais que um dia de desatualização pareça pouco, mas pode significará bastante para muitos de nós, se ele provar, ou seja, com informações, não tiver essas informações, ou ele demonstrar com informações incoerentes, não é que a responsabilidade recai sobre nós, mas nós teremos que nos defender dessas situações. Então, ocorre que, naturalmente, toda a responsabilidade técnica, jurídica, financeira recairá sobre o banco se comprovada a negligência no trato das nossas informações, dos nossos dados e das transações. E também falar da necessidade de guardarmos todos esses dados, todas as informações, não é uma prática tão comum a todos nós, porque a quantidade de ocorrências como essa, ela não é tão grande, porém temos que pensar que cada vez mais as nossas transações elas estão na internet. Então seria mais um ato de prudência, um ato para preservar algumas dessas informações, do que responsabilidade do usuário, do cliente. A responsabilidade vai continuar sobre o banco. Mas se notarmos alguma diferença, algo estranho nessas movimentações, nós não podemos bobear, não podemos demorar alguns dias para tomar providências, porque pode ser tarde demais. Então são medidas, na verdade, para assegurar os nossos direitos materiais e também morais. Excelente. Então ficam essas dicas aí de segurança a mais, como diz o comentário aqui do capitão, ele falou, excelente pergunta, simplesmente porque o seguro morreu de velho, por isso que precisamos realmente acompanhar, como deu as dicas aí o Fernando Pérez. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente, todas as dicas. Eu conversei com o Fernando Pérez, que é advogado especialista em crimes cibernéticos. Muito obrigada, uma boa tarde para você, Fernando. Muito boa tarde, muito obrigado. Obrigada. Bom, e a gente continua com o nosso noticiário aqui do mercado, porque o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, já está agora, neste momento, em julgamento da compra da Oi Móvel pelas concorrentes TIM, Vivo e Claro. O representante da Associação das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, a Telcomp, pediu a rejeição da operação com o argumento de que ocorreria uma concentração no mercado de telefonia móvel. Agora, por outro lado, o representante da Oi defendeu a aprovação pelo CAD da transação, destacando como crucial para a saída da companhia do processo de recuperação judicial e execução do plano estratégico da empresa. Lembrando, então, que a venda da Oi foi feita em dezembro de 2020 por 16,5 bilhões de reais e desde então aguarda um parecer. Juntas, TIM,
Claro e Oi podem deter 96% do mercado com a compra da Oi, né, Hanna? Pois é, a gente, é claro, vai acompanhando, né, Isa, e trazendo, né, os últimos desdobramentos em relação a isso. Vamos aproveitar para olhar o papel, né, da Oi, como é que está nesse momento. A gente até olha o setor também de telefonia móvel. A gente consegue olhar, já pedi para o pessoal compartilhar aqui, a gente já vê então, né, Oi BR4 está aí, né, numa queda de 1,70%. E o IBR3 recua um pouco mais, 3,85%. Eu separei aqui o setor também para a gente olhar aqui na nossa visão de mercado, no nosso Profit Pro da Nelogica. A gente já consegue olhar então, eu vou aqui para o finalzinho, que é onde estão os papéis de telefonia. Falei de Oi BR3, Oi BR4, TIM agora nesse momento está com uma alta de 1,41%, com papel a R$ 13,64, e a Telefônica sobe também 2,21%, com papel aí que ultrapassou os R$ 50 na sua negociação, né, na Bolsa, né, Isa? Então, aproveitando, a gente está falando sobre o julgamento da Oi, né, só para acrescentar uma informação que veio agora há pouco sobre o julgamento, como eu falei, que está ocorrendo neste momento no CAD. O Ministério Público Federal alegou que a aquisição dos serviços móveis da companhia pelas rivais TIM, Claro e Vivo, então pode gerar uma concentração de ativos. De acordo com o representante do Ministério Público Federal no Conselho Administrativo do CAD, Valdir Alves, 3 grandes players do mercado se juntaram aí para repartir os ativos e uma fatia de mercado da 4ª maior operadora do país. Então o julgamento está acontecendo e nós vamos trazer as atualizações a qualquer momento aí dessa venda da Oi, que se estende por semanas, né? A gente tem falado e a gente traz aqui então todas as repercussões dessa novela aí, que vai e volta aí dessa compra dos ativos da Oi. Bom, e agora a gente vai conferir aqui, dar um oi pro pessoal do nosso chat e também dizer para quem está acompanhando a gente no Profit da Nelogica, você pode tirar sua dúvida, fazer sua pergunta através do nosso chat no YouTube da BMC News. Ainda a gente não tem esse canal de comunicação de chat, né? Por enquanto no Profit, porém teremos em breve, mas a gente vai trazer a nossa entrevistada aqui, porque é uma mulher hoje, e você pode tirar sua dúvida, então, colocando a sua pergunta no nosso chat. Então, o pessoal já está aqui, Capitão, Luiz Antônio, Fernando Luiz, boa tarde para vocês. E agora, então, eu chamo a nossa entrevistada do dia, a nossa convidada, que é a Viviane Vieira, operadora de renda variável da B-Side Investimentos. Boa tarde para você. Oi, boa tarde. Obrigada pelo espaço aqui, pelo convite. Vamos lá, responder algumas coisas, falar um pouco de mercado, né? Acho que hoje é um dia aí, tá todo mundo pelo menos de olho, principalmente em banco. Exatamente, é por aí que eu queria começar, Viviane. Estamos aqui num trio feminino, né? A gente vai começar falando do setor bancário, que saíram os resultados do 4º trimestre de 2021 do Santander, Banco Pan e Bradesco. Inclusive o Bradesco aí estava com uma forte queda e pesando bastante em Bovespa. Como que você avalia esses números e as expectativas para o setor, Viviane? Eu acho que, bem, o Bradesco, acho que era um dos resultados mais esperados, né? Acho que o Banco do Brasil também agora acaba colocando um pouco mais de pressão, tanto em Banco do Brasil quanto em por conta dos números de Bradesco. Eu particularmente acho que assim, o resultado não foi tão ruim como o mercado está colocando agora, caindo 6%, 7%. Mas realmente você vê ali que o projeto para eles, para esse ano, para o próximo trimestre, é aumentar principalmente a linha de crédito, só que você tem alguns desafios, principalmente com juros mais altos, né? Eu acho que isso também tem que contar na parte de inadimplência que pode vir a acontecer. Então, você acaba aumentando algumas linhas em consequência desse aumento do número de crédito e também, obviamente, pelos juros mais altos, inflação que acaba prejudicando ali muitas pessoas, os credores, a deixarem a dívida em dia. Mas acho que em linhas gerais, os grandes bancos, né, a gente já via uma tendência de que eles estavam sofrendo, principalmente pela concorrência com os bancos digitais, Banco Pan, então acho que essa concorrência ela continua
muito forte. Acho que são alguns desafios que os grandes bancos têm ainda para enfrentar, mas eu diria que Banco Pan, o BID, eles têm crescido muito em número de clientes, né? E basicamente eles têm que conseguir. A grande luta agora, né? A gente pode dizer assim, é mais por crédito, que é onde o banco realmente consegue. Só que acho que basicamente hoje muitos dos clientes que migraram para esses bancos digitais por conta de ter uma isenção no valor de serviços, vai acabar pegando crédito nas fintechs, nesses novos bancos digitais, que você acaba tendo uma burocracia menor também, você consegue fazer tudo online. E acho que Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, apesar de serem boas empresas, pagam bons dividendos, acho que tem aí um desafio pela frente, mas acho que hoje a repercussão de Bradesco está sendo muito negativa. Assim, acho que Bradesco nesse nível de preço a R$19, R$20 não faz sentido, acho que está bem descontado. Então, vejo sim uma oportunidade para comprar, para levar para a carteira, para receber dividendo, para pegar uma valorização por essa queda mais exagerada do mercado. Acho que é isso. Perfeito. Mais uma vez, muito boa tarde para você. Já vou até repassar aqui uma pergunta de um telespectador. O João Ricardo pergunta o seguinte: o que esperar para a Banrisul em 2022? Acho que Banrisul entra. Banrisul é muito. Eu vejo que muita gente que é do Sul basicamente gosta mais do papel, acaba acompanhando mais, de certa forma, o pessoal ali do Sul realmente gosta do banco. Sempre quando eu pego um cliente do Sul, ele tem Banrisul na carteira, super gosta do banco. Eu acho que é um banco muito bom, sim. Assim, eu não acompanho tão de perto para falar em relação a números, essas coisas, mas eu acho que entra na mesma linha dos grandes bancos, né? Acho que o Banrisul já tem uma carteira de clientes maior, tem também uma parcela grande de crédito, de clientes. Assim, o resultado, como a gente está vendo de grandes bancos, a gente não pode esperar um resultado muito otimista, né? Tem vindo um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, mas eu acho que nada também muito exagerado. Diria que vai vir ali um resultado um pouquinho abaixo, mas nada muito expressivo. E acho que também as ações não devem repercutir como aconteceu com o Bradesco, de ter uma queda tão exagerada. E uma questão também do setor que tem dado o que falar, a gente fala bastante sobre isso aqui na BMC News, é o uso cada vez mais intenso do Pix e também de que forma isso poderia impactar os bancões, já que os boletos emitidos por eles podem acabar sendo aposentados. Um grande prejuízo, assim, se a gente pega lá atrás, os bancos ganhavam com serviços, né? Quanto que o banco não ganhava com uma TED? Era o preço de um McDonald's, basicamente, era R$16 para você mandar uma TED, e óbvio que com o Pix você perde muito da receita do banco, né? Principalmente nessa parte de serviços. Então, Bradesco mesmo teve uma perda muito forte com a questão do Pix, mas assim, é uma coisa que a gente não pode evitar. Os bancos, eles vão ter que recorrer a ter receitas maiores em outros pontos. Então, eles vão buscar, basicamente, conseguir mais clientes. Acho que o Bradesco também tem focado bastante na Ágora, que é uma parceria digital, na corretora, em ter spread. Os bancos também têm a parte de banco de investimento, que acaba ganhando bastante com a emissão de títulos, de debêntures, de dívida, de ações também. Então, acho que os bancos, eles vão ter que ir para um caminho um pouco mais diferente do que ficar concentrado só na questão de serviços, né? Que era onde os bancos tinham a maior parte da receita, principalmente Itaú nesse ponto, né? Acho que o que sofre mais com receita em relação a bancos mesmo é o próprio Itaú. E Bradesco também, hoje cedo, na reunião de resultados, eles destacaram muito bem essa parte do Pix, de que foi uma receita que eles perderam bastante, que eles vão ter que ampliar a linha de crédito dele, ganhar um pouco mais em spread de operações e buscar novos clientes, principalmente nessa parcela mais digital do banco, via Ágora, por exemplo.
Agora, Viviane, uma outra questão é o Nubank, né? O banco digital que fez IPO na Bolsa de Nova York e estreou como o banco mais valioso da América Latina, né? Mas em janeiro acabou perdendo valor. Como que você avalia essa expectativa em torno das fintechs e dos bancos digitais? Quais são os fatores que devem ser observados na hora de escolher esses ativos? Aproveitando aqui, tem um comentário do Cláudio Amaral, ele fala que tem que tirar o papel para o Nubank, né, que a operação foi fantástica, os caras são monstros, ele faz esse comentário aqui, queria que você avaliasse também em relação ao Nubank. Acho que Nubank foi algo bem revolucionário para o mercado, né? Foi um banco digital ali que conseguiu ganhar muito espaço. Acho que o atendimento deles é excelente. Eu sou cliente no Nubank, então assim, eu não posso reclamar de nada. Acho que o serviço deles é muito bom. Mas acho que também se a gente coloca ali em questão de valuation, né? Você pegar e falar, poxa, Nubank vale mais do que Itaú, é um pouco exagerado. Eu acho que o valuation foi um pouco assim, um pouco otimista demais, né? O mercado precificou de um jeito muito otimista no Nubank, e aí, obviamente, quando as ações foram listadas, você teve ali uma correção, até porque essas grandes fintechs, ações de tecnologia, elas tiveram uma correção muito grande agora no começo do ano, né? Principalmente com uma mudança de mão aí dos investidores procurando empresas mais de valor do que de crescimento, de growth, de tecnologia. E aí, basicamente, se a gente olhar todos os IPOs que tiveram no último ano, eles sofreram bastante por conta disso, porque foram basicamente, a maior parte foram IPOs que eram do setor de crescimento, ligados à tecnologia, e que você tem uma demanda, de certa forma, ainda correlacionada com juros baixos, né? E a gente mudando agora esse ciclo acaba prejudicando esse tipo de empresa. Mas no caso exclusivo de Nubank, eu acho que a empresa é muito boa, acho que para longo prazo faz bastante sentido ter na carteira, eles ainda têm bastante espaço para crescer, mas eu acho que o valuation ficou um pouco alto demais, digamos assim, e aí o mercado acabou fazendo essa correção e tendo essa queda aí mais recente. Né, e com a crise, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né, um assunto aí que o mundo inteiro segue de olho, como é que você avalia as expectativas de demandas e preço também para o petróleo e de que forma o preço da commodity impacta os ativos das petrolíferas? Com toda essa tensão geopolítica, né, você acaba tendo, obviamente, um receio em, poxa, eu vou comprar petróleo aqui porque a gente não consiga comprar, você tem mais uma corrida ali por medo de faltar, né? Então, você tem uma alta do petróleo que a gente viu nessas últimas semanas, chegou aos níveis acima de $90 aí. Mas acho que agora, quando essas tensões elas já estão um pouco mais aliviadas, né? Até mesmo a questão das conversas entre Estados Unidos e Irã para aumentar a produção, para liberar mais estoques de petróleo, acho que todas essas tensões aí acabam afrouxando um pouco o preço do petróleo, né? Então, é sempre uma questão de oferta e demanda. Então, as tensões elas estavam muito mais quentes, né, em relação à Rússia, Ucrânia, a próprios Estados Unidos e Irã também. Então, isso acaba favorecendo a alta do petróleo. Só que agora a gente já está vendo que está esfriando mais. Teve uma reunião do Putin com o Macron, acho que na terça ou na terça-feira, estava para acalmar as coisas, para não ter nenhum problema político entre eles. E também agora a conversa entre Irã e Estados Unidos para aumentar a produção, para liberar mais barris de petróleo. Então, obviamente, isso acaba deixando o preço do petróleo um pouco mais barato, né? E aqui no Brasil, a gente tem até a PEC dos combustíveis que está rodando, que pode prejudicar um pouco o nosso fiscal, se for aprovado. Acho que isso é um tema aí que ainda vai mais em pauta, em discussão nas próximas semanas. Mas, obviamente, que com o petróleo cada vez mais em alta, você tem ali as Petro, 3R, Prio, consequentemente surfando essa alta do petróleo, né, dessa commodity. Mas acho que elas estão
bem dentro do preço, acho que não teve nenhuma alta muito exagerada nesses papéis. O único risco mesmo que eu vejo entre essas empresas é mais direcionado ao Petro, por conta mesmo das eleições esse ano, por essa alta dos combustíveis, que pode querer ter alguma influência política no preço do petróleo e na Petrobras diretamente. Então, esse risco político a gente sempre tem em Petrobras. Acho que ainda mais em ano de eleição pode ser algo que seja um pouco mais difícil e que a gente veja muito mais na mídia sobre isso e que possa prejudicar o papel. Mas, de modo geral, acho que o petróleo vai continuar, mesmo com essas tensões agora sendo mais aliviadas, acima desses $90. Ainda falando do setor, né, como que você avalia o momento e a oportunidade para o investidor de olho na Petrobras? O fato de muitos gringos investirem no papel traz mais risco para o ativo? Acho que o gringo, basicamente, a gente tem um fluxo muito grande de estrangeiros entrando em Brasil agora, né? Assim, aqui no Brasil a gente sempre foi o país de 1% ao mês, né? E agora a gente está vendo isso com juros mais altos de novo. Então, acho que muitos investidores antes que entraram em bolsa estão fazendo uma opção por sair para alocar em renda fixa, onde você consegue com muito mais segurança 1% ao mês, mas em contrapartida a gente está vendo muito gringo entrar. E obviamente que o gringo entrando, a queda do dólar que a gente tem visto também, o real tem se valorizado bastante em relação ao dólar, né? Eu acho que tem uma oportunidade, principalmente nas grandes empresas, porque o gringo, quando ele entra, basicamente, ele entra naquelas posições que têm um peso mais relevante dentro do Ibovespa, são empresas mais sólidas e reconhecidas no Brasil. Então, basicamente, a gente fala de Banco do Brasil, de Vale, Petro. Acho que esses são os nomes mais óbvios que os gringos acabam fazendo aporte aqui no Brasil. Então, acho que Petrobras, sim, ali teve uma alta muito forte também. Eu acho que ainda tem um certo potencial. Gosto bastante da empresa de Petrobras, mas existe esse risco político, né? Sempre existiu e vai continuar. E acho que no ano de eleição acaba sendo ainda mais forte esse risco. Então, acho que o investidor que não quer estar atrelado a esse risco, opções, né? Eu acho que 3R, por exemplo, é um excelente ativo, um excelente papel para você ter dentro da carteira, que você também vai estar exposto a petróleo, vai estar exposto a commodity, e é uma forma de você se isentar desse risco político que tem em Petrobras. Uhum. E hoje também, após um rally de 5 sessões, os futuros contratos do minério de ferro negociados na China caíram mais de 6%, depois que autoridades prometeram aumentar a supervisão do mercado para reprimir irregularidades. Quais são as perspectivas para o minério de ferro e também para a Vale e empresas siderúrgicas como um todo? Acho que Vale, todo mundo tem uma... Poxa, vai voltar para os R$120, R$122. Eu acho que isso é um pouco difícil, porque a gente realmente viu no ano passado o nível do minério de ferro num patamar muito alto. Eu acho que isso não vai se manter a longo prazo, né? Eu acho que foi algo muito momentâneo ali, que pode voltar a acontecer, obviamente, mas eu acho que não é uma verdade que vai se manter aí no médio e longo prazo. Acho que nas questões da China, né? A China ela vem num ciclo bem diferente do resto do mundo, né? Europa, Estados Unidos, Brasil, todo mundo numa tendência de ciclo de alta de juros, contra a China, que está numa tendência de corte de juros para incentivar mais a economia. Eles tinham, com as Olimpíadas de Inverno agora, eles queriam diminuir a poluição, então estavam diminuindo a produção, consequentemente, um impacto no minério de ferro. Mas, isso voltando, acredito que a volta da compra das empresas por minério de ferro, aumentar essa demanda, vai acabar gerando um aumento no preço do minério de ferro, consequentemente. E aí, obviamente, a gente vai ver um fator favorecendo Vale, Gerdau, CSN, essas empresas que são ligadas ao minério. Mas eu acho que
uma alta tão expressiva, né? Eu acho que commodities, de forma geral, é uma boa exposição para ter na carteira esse ano, mas acho que o minério de ferro não volta para os mesmos níveis, no mesmo patamar que a gente viu no ano passado. Eu acho que a gente pode sim ver uma alta aí, mas nada muito expressivo para levar Vale para R$ 122, por exemplo. A gente olha os analistas, os research de vários bancos, acho que está numa média ali de R$ 100, R$ 110 mais ou menos para Vale até o final do ano. Então, tem um upside sim, mas acho que nada tão forte como uma expectativa se a gente tinha no ano passado para voltar para R$ 122, R$ 130 de Vale. Aqui dos nossos internautas do chat da BMC News, eu queria voltar a falar de banco digital, né? Nós temos várias perguntas, né, relacionadas a isso. O Augusto Belmiro, ele faz a seguinte pergunta: a inadimplência prometida será muito maior nos bancos digitais? Acho que, assim, óbvio que nos bancos digitais você acaba tendo muitas vezes uma análise de risco menor, porque você realmente quer incentivar mais a sua carteira de crédito, você quer aumentar mais. Então você acaba às vezes dando um crédito ali sem olhar muito para o score, acaba tendo um nível de cliente, você abre um pouco mais para qualquer tipo de cliente, todo tipo de cliente para pegar esse crédito. Mas aí também você tem talvez que olhar para o nível de spread que os bancos digitais vão colocar. Mas eu acho que, assim, de forma geral, acho que tanto as fintechs, esses bancos digitais, quanto os grandes bancos sofrem com inadimplência. Acho que talvez os grandes bancos, eles coloquem no balanço deles uma provisão maior do que os bancos digitais, né? Que eu acho que os bancos digitais, eles são agressivos em relação a isso, contra os bancos tradicionais, que são mais conservadores. Então, acho que nessa provisão a gente pode dizer que os bancos tradicionais são mais conservadores para colocar uma provisão de credores maior contra o banco digital. Mas acho que isso não é uma questão que pode impactar tanto no preço dos ativos, pelo menos não a curto prazo. Acho que o investidor está olhando muito mais para a crescente desses bancos de emissão de cartão de crédito, novos números de cliente, do que quanto de devedores, de provisão que eles estão colocando no balanço. Uhum. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Augusto Belmiro. Ele pergunta o seguinte: tivemos recentes exemplos de bancos que quebraram, né, como o Banco Santos, Cruzeiro do Sul, entre outros. E aí, ele questiona, né, em relação a esses bancos que quebraram. Acho que, assim, hoje você tem uma robustez muito maior em questão de analisar esses e de gerenciamento também. Eu acho que antes do banco quebrar, você vai ter ali alguma fusão, alguma aquisição, se algum banco estiver numa parcela muito ruim, ele vai emitir dívida, vai buscar por outro player no mercado. Eu acho que isso não é um problema tão grande nos dias de hoje, digamos assim. E acho que também você tem uma supervisão muito melhor pelo Banco Central, pelos outros bancos também, dentro dos bancos digitais do que a gente tinha antes. Isso é um fator bem positivo que mudou bastante ao longo desses anos. E agora nós temos também mais uma pergunta aqui relacionada aos bancos também. O GFC, né? Ele pergunta como está a questão dos altos valores pressionados pelos bancos no auge da pandemia, né? Já começaram a reverter de fato?
Eu acho que... Desculpa, acho que o seu áudio falhou para mim. Acho que falhou. Tá. O GFC pergunta como está a questão dos valores altos pressionados pelos bancos no auge da pandemia. Se esses valores, né, de juros, né, já começaram a reverter. Eu acho que os bancos, eles vão rever, principalmente o crédito que foi dado lá atrás a uma taxa de juros muito menor. O banco ele vai ter que começar a revisar isso, porque hoje a nossa realidade é 100% diferente, né? Os bancos no ano passado, com juros a 2%, 5%, você tinha principalmente um crédito de financiamento. Então, a carteira de financiamento dos bancos aumentou muito por conta disso, né? Porque, de certa forma, para você comprar um apartamento, comprar uma casa, o financiamento que você conseguia pegar era muito melhor do que se você for cotar um outro, né? Então, acho que o Bradesco hoje na entrevista cedo falou justamente sobre essa revisão que eles vão fazer sobre os juros, né? Porque é uma coisa necessária, obviamente, de se fazer quando muda o cenário macroeconômico, você tem que mudar ali tudo dentro da empresa também, e os bancos vão trabalhar dessa mesma forma. Eu, particularmente, os bancos digitais, o que eles têm feito bastante é trabalhar com crédito consignado, buscar outras linhas de crédito que você tenha uma menor inadimplência no pagamento, né? Mas os bancos tradicionais ali, eu acho que já tem uma carteira bem robusta. É difícil entrar novos clientes nesses bancos maiores. E aí, basicamente, eles conseguem até cobrar uma taxa de juros algumas vezes menor por ter uma carteira maior de crédito. Tá certo, muito obrigada pelas informações, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu conversei com a Viviane Vieira, que é operadora de renda variável da B-Side Investimentos. Obrigada pela tarde para você, até a próxima. Obrigada a vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada pelas informações, Fernanda Vieira. Bom, agora 13 horas e 26 minutos e a gente atualiza a situação do julgamento da Oi Imóvel que acontece neste momento. Nós estamos acompanhando aí desde o final da manhã. Olha só, imagens ao vivo que você confere agora. E olha só, a atualização que temos é que o Conselho Braido votou oficialmente pela rejeição da operação da compra da Oi Imóvel pelas concorrentes TIM, Vivo e Claro. Ele afirmou em seu voto que uma aprovação levaria ao fechamento de mercado e que o setor de telefonia móvel se tornaria então um triopólio. Braido destacou ainda que os níveis de concentração ficariam entre 95% e 98% entre as três empresas compradoras e que inviabilizaria a entrada de um quarto player. E logo depois do voto dele, nós tivemos o voto da Paula Azevedo, outra conselheira do CAD também, que votou ao contrário a venda da Oi Imóvel para as concorrentes TIM, Claro e Vivo. Então, com isso, são 2 votos contrários já a essa negociação até o momento, contra nenhum voto favorável. E a gente vai seguir acompanhando este julgamento aqui na BMC. No BMC Stock aqui, a gente vai trazer todos os detalhes dessa votação que está acontecendo neste momento, como vocês viram aí nas imagens. E daqui a pouco a gente atualiza, então, mais informações para vocês. E a gente agora muda um pouquinho de assunto, vamos falar de resultados, porque a gente segue... primeiro vamos dar uma olhadinha, né, já que a gente está falando de telefonia, para ver como estão os papéis da Oi, né, que está caindo bastante aí com esse julgamento que está acontecendo agora, principalmente após esse resultado de 2 votos contrários. A Hanna já separou aqui para a gente a Oi BR3, né, Hanna? Isso mesmo, Isa. A Oi BR3 agora, que está recuando 7,69%, os 2 papéis, né, da companhia Oi BR3 e Oi BR4 entraram em leilão. Entraram aí em leilão e aí segue o papel sendo cotado aí a 70 centavos, né? O IBR3 agora está caindo 7,69%, né? E
o IBR4 chegou a ultrapassar 9,9%. Lembrando, né, que o leilão nada mais é do que a retirada das ações do pregão, né? E no momento elas continuam em negociação, mas as ofertas de compra e venda só são registradas e o negócio fechado quando acabam se equiparando. E o leilão é uma resposta automática da Bolsa de Valores a acentuada oscilação, né, de determinado papel no mercado em um dado momento, né, como a gente está acompanhando aí a votação para a gente ver como é que vai ficar a situação da Oi em relação à venda, né, para essas outras operadoras, TIM e Claro, e aí a gente vai acompanhando, vendo aí como é que vai se comportando o papel e a gente traz também aqui a qualquer momento também, né, Isa? Exatamente, como a gente falou agora há pouco, então são 2 votos contrários, da conselheira do CAD, Paula Azevedo, e também do Luiz Braido, que votou contra. Com isso, são 2 votos contrários às negociações. A gente vai acompanhando esse julgamento e também as ações da Oi, né? A gente já viu que interferiu aí já diretamente nas ações da Oi aí, que teve ganhos aí no início do pregão e já cai fortemente, como a Hanna acabou de mostrar, caindo uma delas aí até 9% de queda. E a gente volta a qualquer momento com este assunto, porque eu vou voltar aqui a falar dos números da Klabin, né, dos resultados do 4º trimestre de 2021. A Klabin registrou lucro líquido de R$1 bilhão no 4º trimestre de 2021, em uma queda anual de 21%, mas acima ainda do esperado pelo mercado. A receita líquida no período foi de R$4 bilhões, um avanço de 39% em relação ao mesmo período anterior e dentro do esperado também por analistas. Já o EBITDA ajustado chegou aí a mais de R$1 bilhão, uma alta de 44%. Segundo a empresa, a margem ajustada foi de 41% no 4º trimestre, um crescimento de 7 pontos percentual em relação ao 4º trimestre, excluídos aí os efeitos não recorrentes. A Klabin diz que a demanda, né, o resultado disso é fruto de produtos da empresa que permaneceu bem sólida aí no 4º trimestre, as condições favoráveis também de mercado, aliada à flexibilidade comercial e ao sólido desempenho operacional que alavancaram então os resultados da companhia neste período. Então, nós vamos continuar acompanhando. A gente tem aí os papéis da Klabin, Hanna, para dar uma olhadinha para ver como estão operando neste momento após os resultados que saíram do 4º trimestre? Tem sim, Isa. A Klabin agora, né, a gente vê que está numa alta de 1,44%, com o papel deixa eu só fechar aqui, o papel a R$ 4,92. E aí a gente vê, então, né, que Klabin veio de uma crescente, né, entre os meses de outubro e novembro, caiu bastante, chegou com o papel na casa dos R$ 4,03, veio subindo, veio recuperando, tomou fôlego, chegou nos R$ 5,12, né, no comecinho do mês de janeiro, e aí veio se mantendo aí nas mais... A gente vem acompanhando bastante. E para falar, inclusive, do setor, eu separei o setor aqui das papeleiras, setor de papel e celulose. A gente vê, então, Klabin, KLBN4 subindo 1,44%, KLBN3 1,19% de alta. Suzano Papel tem uma alta também de 1,52% e Rani 3, né, o ativo aí, o papel da Irani, está aí com uma alta de 0,82%, Isa. E ainda falando, né, sobre a companhia, o Conselho de Administração da Klabin aprovou o pagamento de R$ 377 milhões, correspondentes a 6 centavos por ação ordinária e preferencial e 34 centavos por unit. A papeleira esclarece que o pagamento dos dividendos complementares ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2021 será realizado no dia 25 de fevereiro deste ano, de 2022. Já a partir do dia 15 de fevereiro, as ações passarão a ser negociadas. E agora a gente muda um pouquinho de assunto, vamos falar do setor de shoppings, né? Porque a BR Malls confirmou o andamento de negociações com a Ancar para a combinação de ativos. Então vamos conferir todos os detalhes na reportagem. A operadora de shopping centers BR Malls entrou em negociações com a Ancar e Vanoé sobre uma possível combinação de portfólios após rejeitar uma oferta de fusão da rival Allianz Sonae no início deste ano. A BR
negociações ainda são preliminares e que não há definição sobre os termos e condições de um possível negócio, incluindo quais ativos estariam envolvidos e a avaliação financeira, segundo o comunicado. A empresa disse que avalia regularmente oportunidades de aquisições e consolidação com diferentes players do setor, com foco na geração de valor para seus acionistas. Na segunda-feira, a BR Malls buscava absorver 5 ou 6 shoppings que seriam desmembrados do portfólio da Ancar no acordo. A Ancar é controlada pelo investidor canadense do setor imobiliário Ivanhoé Cambridge. A gente aproveita então para dar uma olhada no mapa de calor, né, da BR Malls. Vou pedir para o pessoal compartilhar aí, para a gente ver bem bonitinho. A gente vê então que a empresa está aí subindo agora, né, tem uma alta de 1,40%, está aí com papel sendo comercializado no pregão de hoje a R$ reais não, gente, R$ 9,40. E a gente vê então o setor aqui como um todo, o BR Malls está na alta, tem também Aliança Sonae subindo 1,66% e Multiplan que tem alta de 2,96%. Já em relação às quedas, apenas JHSF está aí figurando na nossa ala vermelhinha do mapa. Estou confundindo tudo hoje, né, Isa? Tá maravilhoso. Na nossa ala vermelhinha do mapa, daqui a pouquinho o gráfico atualiza um pouquinho mais e a gente traz as informações para vocês também. JHSF, portanto, está aí caindo 1,2%, Isa. São muitos números, né? São muitos números. Muitas cores, muitos números. E a gente continua aqui dando mais números. A Doma Energia informou que a produção da empresa em janeiro de 2022 foi de 27.718 barris, número praticamente estável na comparação com a produção de dezembro do ano passado. Já antes, novembro de 2021, quando foram produzidos 24.060 barris, houve aí um aumento de 15,20%. A empresa comunicou também que a produção do cluster polvo, somado ao campo de Tubarão Martelo, foi impactada pelo workover do poço OGX 44HP em Tubarão Martelo, que foi finalizado em meados de janeiro, e temos as ações também da Doma Energia, né, Hanna? Vamos olhar então, Doma Energia, como está nesse momento, Isa, que aí eu separei aqui o papel, né, pra gente olhar bem bonitinho. Separei Doma Energia, então, que tá recuando agora tá no 0 a 0, né? A gente abriu aqui para mostrar para vocês e agora entrou no 0 a 0, tava recuando há uns segundos, né, na verdade, e o papel então está sendo comercializado a 92 centavos nesse momento. A gente aproveita então para dar uma olhada no setor, né, das elétricas como um todo, né? A gente consegue olhar aqui, vamos falar rapidinho das maiores baixas, né, que são a minoria aqui, né, no setor. Elet6 agora recua 2,15%, Neoenergia 0,50% também agora. A Lupar tem um recuo de 0,16% nesse momento e a NBR3 também cai 0,10%. Já nas altas temos Eneva, né, subindo 3,13%, CPFE sobe 1,40%, CEMIG 1,011% também de ganhos e Copel 1,11% de alta. Depois tem também a IES Brasil, CESP, Taesa, Engie 11 e Light figurando entre as altas de hoje, Isa. Isso mesmo, e vamos atualizar aqui as informações do julgamento que acontece neste momento no CAD em relação à venda da Oi Móvel, porque nós temos aqui já o terceiro voto. Agora há pouco eu falei dos dois votos contrários, né, do Braido e da Paula Azevedo, e agora temos então mais um voto contrário para dar essa informação em primeira mão aqui para vocês. O conselheiro do CAD, Sérgio Ravagnani, também vota contrário à venda da Oi Móvel para os concorrentes TIM, Claro e Vivo. Então já são 3 votos contrários e nenhum favorável até este momento. Então a gente mostra aqui para vocês em primeira mão essas informações. A Hanna mostrou agora há pouco aqui como estão operando os papéis da Oi, que caem fortemente. Daqui a pouco ela mostra novamente como estão os papéis para a gente ver antes de encerrar o estoque. E a gente vai acompanhando, então, os detalhes deste julgamento, porque agora é a hora das análises e dos gráficos do Alex André. Ele vai mostrar pra gente o que separou hoje, né? Boa tarde, Alex. É isso aí, agora começando o nosso programa aqui do BMC Stock, né, com os 10 principais gráficos de hoje.
Nós vamos abordar aqui principalmente, né, a retórica, né, de aumento de juros, retirada de estímulos nos Estados Unidos e na Europa e como afeta, né, a nossa bolsa aqui no Brasil. Tá? Então eu trouxe aqui diversos gráficos, inclusive falando de algumas empresas como a Amazon, né? Enfim, eu trouxe alguns gráficos bem interessantes para falar aqui na nossa programação. Tá? Então o primeiro gráfico aqui, pessoal, a gente tem um gráfico bem interessante que mostra, né, o balanço do Fed tá em relação ao GDP, ou seja, em relação ao PIB, né, nessa linha branca aqui, ou seja, a gente consegue observar que mostra-se, né, ou seja, projetado para 2023, uma redução, né, significativa do balanço do Fed, assim como também, né, o balanço, né, do Banco Central Europeu, né, ou seja, do Banco Central da Europa e também o Banco Central japonês, tá, do Japão. Tá? A gente mostra aqui em 2022 já começando uma redução de estímulos por lá também. Tá? Ou seja, a gente tem aqui Fed, né, Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra, né, o BOE, ou seja, a gente tem aqui, né, na linha azul, que mostra-se praticamente estável, ou seja, porque a Europa não segue esse movimento, né, como a gente consegue observar em diversos outros bancos centrais, né, ou seja, a gente tem uma questão totalmente diferente das economias, né, ou seja, nos Estados Unidos a gente tem uma economia que se mostra-se resiliente depois dos dados do payroll, né, principalmente desse mês, que reforçou aí que a economia americana segue muito forte, e por outro lado a Europa que segue com desafios ainda retomada no nível ali próximo do pré-Covid, quando a gente pega aqui os dados econômicos. Tá? Então, inclusive, a gente já começa a discutir até mesmo um possível aumento de juros, né, na Europa, mas não tem nada definido por lá, assim como os Estados Unidos, mas os Estados Unidos já deixou muito claro, né, o tapering, a retirada de estímulos e o aumento de juros a partir de março. Tá? Isso que o mercado espera. E bom, quando a gente coloca esse segundo gráfico aqui, pessoal, a gente já começa a olhar para o agregado, né, das 10 maiores economias, G10, né, e a gente olha a questão, né, ou seja, principalmente a questão dos ativos, né? Ou seja, o total de ativos, né? Ou seja, do balanço dos 10 principais bancos centrais. A gente está falando ali na ordem, tá, de 21 trilhões de dólares, tá? Ou seja, e a gente consegue observar que o pico, né, ou seja, de retirada de estímulos, né, ou seja, o pico, né, de total, né, de assets, né, ou seja, total de ativos, né, dos 10 principais bancos centrais já começa-se a bater o pico ali em agosto de 2022, ou seja, o máximo, né, ou seja, chega ali em agosto de 2022 e após agosto de 2022 já começa, né, a cair, né, ou seja, o balanço dos 10 principais bancos centrais mundiais. Tá? Ou seja, a gente está falando aqui no número próximo ali a 2025, próximo ali a 19, até próximo ali a 17 trilhões de dólares. Tá? Ou seja, uma redução muito grande de estímulos, isso reflete diretamente, né, o mercado de equity de forma global. Tá? Tanto em entrada de equity, tanto em relação, né, a yields negativos, ou seja, bonds, né, que tem rendimentos negativos, como já passamos também, ou seja, aumento de juros, retirada de estímulos, aumenta, né, um yield maior e isso proporciona, né, os investidores tirando, né, investimentos que rendem de forma negativamente para principalmente títulos que rendem, né, positivamente, ou seja, títulos que rendem mais do que estava rendendo antes. Ou seja, começa a ter um fluxo em relação também ao mercado, né, de renda fixa como um todo. É uma grande proxy, é o mercado, é o pai de toda a renda fixa, né, do mundo inteiro, que é o T10, né, o título do Tesouro de 10 anos nos Estados Unidos, né, que já chegou ali a rondar próximo de 1,9%, já chegando ali no nível bem alto, né. Bom, e quando a gente já começa a falar um pouco mais, né, em relação ao gráfico aqui que pega o S&P Financials, ou seja, as empresas, né, do setor financeiro, seguradoras, né, bancos nos Estados Unidos, né, os maiores, e a gente consegue lembrar aqui desde 96, tá, em comparação em relação à receita, né, desses bancos, né, em relação aqui ao setor de financials, como também o desempenho, né, em relação ao market cap, ou seja, o peso desse market cap, ou seja, o peso do índice do financials, né, dentro do S&P 500 em relação à receita. O que nós temos aqui? Agora está girando, né, em torno de quase 12%, tá, em relação ao peso do financials, né, dentro do S&P 500. E quando a gente olha em relação à receita, está girando próximo de 15% a 16%. Tá? Ou seja, o que relaciona em peso, né? Como que a gente coloca principalmente ali numa reflexão, né? Com o market cap, né, do S&P e também com a receita. O que a gente consegue traduzir? Que a receita começa a se recuperar, né, ou seja, está muito distante ali do market cap, ou seja, o market cap está muito próximo também ao preço das ações, ou seja, se o preço das ações se valorizam, o market cap sobre o S&P, ele também vem aumentando, né? Isso a gente consegue olhar principalmente tecnologia, que foi um índice que valorizou bastante, tem um grande peso no S&P, a gente está falando ali próximo de 30%, né? Chegou a cair ali próximo de 25%, então mostra-se, né, ou seja, que a receita dos bancos são muito resilientes, né, e também mostra uma possível valorização. E lembrando que esse peso, né, ou seja, do financials, está próximo ali da crise do Covid ali também, que chegou ali próximo, já chegou próximo da crise do Covid, está muito próximo da crise de 2008, pessoal. Ou seja, quando chegou a bater próximo de 12%, 10% ali no meio da crise de 2008.
né? Ou seja, está muito descontado em relação, né, quando a gente olha aqui em relação tanto em peso, né, de receita, quanto em relação, tá, a market cap. As ações estão bem descontadas e podem acompanhar esse tipo de movimento, tá? Ou seja, quando a gente consegue observar a queda da receita, também queda das ações, né? Aumento das ações, né, consequentemente leva a aumento da receita, né? Esse é um ponto interessante para a gente acompanhar, ou seja, um não está acompanhando o outro, né? Tem um descasamento em relação a isso. E bom, quando a gente vai lá na economia nos Estados Unidos, né, e principalmente na Europa, a gente olha um dado bem interessante que mostra-se, né, a grande crise do supply que está acontecendo por lá. Inclusive a gente vai ter um slide para falar dedicadamente a isso, tá? E esse slide aqui a gente fala sobre inventários, né, ou seja, de automóveis. A gente mostra dois indicadores aqui, tá? Ou seja, na parte dos Estados Unidos a gente olha aqui inventários por vendas finais, né, e a gente mostra aqui também nessa linha azul, né, ou seja, a questão de estoques, né, ou seja, de automóveis na Alemanha, tá? O que mostra, na linha geral, pessoal, é o seguinte: estoques nos Estados Unidos, tá, em relação a vendas, né, estão muito baixos, né, ou seja, está chegando ali no nível, nesse ano de 2022, recorde, né, ou seja, nunca teve estoques tão baixos em relação a vendas desde os anos 2000. E na Europa, né, principalmente na Alemanha, que é a economia mais forte, inclusive onde está a Volkswagen, enfim, as grandes produtoras de automóveis, já chegou a recuperar bastante, tá, em relação a inventários, ou seja, em relação a estoque, tá? Ou seja, a economia americana é muito forte, né, ou seja, tendo aí, conseguindo repassar preço, né, mesmo com essa grande alta de inflação, né, de crise de supply, de uma demanda muito forte em relação à troca de veículos, tudo isso, né, aumento de salários que impulsionam um aquecimento, né, ou seja, da economia como um todo. Então a gente vê ali estoques muito baixos, e na Alemanha, com uma economia um pouco mais fraca, né, ou seja, a gente consegue observar que tem um efeito direto, os estoques começam já a se recompor, tá, na Europa. Então é um gráfico bem interessante para a gente acompanhar como que vem sendo em relação à economia, né. E quando a gente pega aqui, né, inventários, né, por vendas, né, ou seja, esse ratio, a divisão por inventários por venda dos Estados Unidos na parte de varejo, a gente consegue observar um nível muito, muito baixo, né, ou seja, como eu falei anteriormente, a gente pegou ali no agregado de veículos, mas quando a gente pega no varejo em geral, né, a gente consegue observar que está no nível muito baixo, né, ou seja, tem um grande gargalo, né, não só, como eu falei, né, de demanda e oferta em relação a insumos, né, a questão da cadeia produtiva, mas, por outro lado, que a gente está observando, principalmente, é uma economia muito forte, né? Ou seja, uma economia que tem ali um dado que tem uma preocupação muito grande, que é a parte, né, de aumento de salários, que tem um impacto direto na parte de serviços, né? Quando a gente pega ali na relação o impacto direto, né, da economia americana. E quando a gente olha na parte de produtos, né, de bens, a gente olha principalmente os bens cíclicos, né, que também tem impacto direto nesse sentido. E, por outro lado, o varejo, ele tem ali um estoque muito baixo em relação a vendas, tá? Ou seja, por outro lado, a gente pode observar que esse gráfico é bom, né? Que por outro lado a gente observa uma economia americana muito forte, mas, né, ao mesmo tempo a gente consegue também ter uma leitura que os estoques também precisam, né, ser recompostos, e esse preço, né, ou seja, atual, quando a gente fala o preço, né, atual praticado no varejo, né, com essa preocupação iminente de inflação, ou seja, esse aumento de inflação, né, para realmente contaminar, né, esse aumento de preço de forma geral, né, e trazer ali uma economia um pouco mais fraca, né, para equalizar essa questão de demanda e oferta. Tudo isso traz uma leitura que esse gráfico, né, pode ele ter uma sinalização de aumento, tá? Ou seja, para 22. Inclusive aqui, se a gente olhar bem numa lupa, a gente consegue observar inclusive uma pequena melhora, né, em 22, mas a gente consegue observar principalmente 22 de forma gradual e 23, tá? Ou seja, uma retomada de estoque, tá, em relação a vendas de acordo com esse gráfico nos Estados Unidos, tá? Bom, agora eu vou trazer aqui, como eu falei, que eu ia comentar um pouco de Amazon, um múltiplo bem, enfim, um múltiplo que é muito utilizado em relação às empresas de tecnologia, que é um múltiplo de EV/EBITDA, né, que, ou seja, entre PES e velho, ou seja, o valor da companhia mais a dívida dividido ali pelo EBITDA, ou seja, geração de caixa nos 12 meses, né. A gente consegue observar esse múltiplo histórico, né, desde 2015, está girando na casa de 21 vezes, né, 20,9 vezes, tá, EV/EBITDA. E agora está sendo tradado em 16,3 vezes. Ah, significa que essa ação está barata ou essa ação está cara? Não. A gente tem que olhar para frente o que está sendo projetado, né? Ou seja, não que está sendo tradado agora. Mas o que está sendo projetado para 22 é praticamente nessa linha, né? Ou seja, 16, 17 vezes. Lembrando o resultado da Amazon, também que foi divulgado, né? Foi muito bem recebido pelo mercado, o papel chegou a subir mais de 10%. Então mostra-se, de acordo com alguns analistas, né, de acordo com esse gráfico, mostra-se um desconto de acordo com essa métrica, né, de GV/EBITDA, tá, em relação à Amazon, tá? Mas também a gente tem que olhar para outras métricas em relação, né, tanto preço-lucro, né, o famoso PI, enfim, e outros múltiplos que são bem utilizados aqui em avaliações de companhias, principalmente quando a gente fala aqui EV Sales, né, empresas de tecnologia também, né? Bom, aí a gente vai começar a falar, repercutir na Europa, a questão de inflação, né, que é um ponto que está todo mundo falando, enfim, comentando, inclusive aqui na nossa programação da BMC News eu também venho falando bastante. Que é uma preocupação que muita gente deixa de olhar aqui no Brasil, né? Por que eu vou me preocupar com a inflação na Europa, né, pessoal?
Gente, a gente tem uma preocupação muito eminente em relação à própria atitude do Banco Central Europeu por lá, em relação a esse aumento de inflação. Inclusive, a gente tem essa linha branca aqui, ou seja, um movimento já próximo de 4, 5%, né? Lembrando, 4, 5% é muito, pessoal, sim, né? Se a gente olhar desde 2018, 2019, 2020, né? Ou seja, a última linha de inflação, quando a gente pega aqui o CPI, né? O histórico, a gente consegue observar que estava girando ali no máximo de 2%, ou seja, 1,5%, 2%, agora a gente está falando em quase 4, 5%, né, de aumento, né, que a gente fala aqui de inflação. Isso é um impacto direto ocasionado em principais pontos. Primeiro, a questão do gás, né, se a gente vê o gás natural, que é muito utilizado para calefação das casas, enfim, no inverno que a gente está passando ali na Europa. E o outro ponto também é a parte de alimentos, né, que também tem um grande peso. Então, essas duas vertentes, de forma básica, a gente consegue explicar esse aumento por lá, tá? Então, inclusive, tem diversos assuntos, né, que a gente aborda em relação à inflação na Europa, e isso é um impacto muito direto em relação, principalmente quando a gente fala aqui na parte de importações aqui no Brasil. Tá? Bom, aí a gente utilizando a questão de importações, exportações, como eu estava falando, um gráfico que eu sempre olho é a questão, né, do preço do spot, né, em relação à carga marítima, né, ou seja, que segue em alta, né, que mostra assim, um arrefecimento ali no curtíssimo prazo 2022, né, mas é um ponto que ainda tem uma grande preocupação, né, ou seja, final de 21, começo de 22, a gente consegue observar uma linha de preço, né, de frete ainda muito alto, né. Explicado por esse gráfico aqui, pessoal, ou seja, se a gente olhar, né, a disrupção da cadeia de suprimentos por setor, qual que é o setor que mais teve ali um grande descasamento, né, ou seja, em relação à oferta e demanda, que tem uma grande dificuldade? É o setor de automotivo, né, inclusive a gente consegue observar já uma alta de 60%, né. Se a gente olha aqui produtos relacionados a petróleo, 60% também, ou seja, já mostra também essa preocupação do Brent, né, na casa de $90, ou seja, essa grande preocupação que alguns economistas vêm dizendo que o petróleo pode chegar até $100, ou seja, se o petróleo chegar a $100, pode ser bom para as empresas produtoras de petróleo, as EIPs, ou seja, né, as próprias exploradoras, produtoras de petróleo, sim, mas por outro lado é um grande impacto na inflação, é um grande impacto na parte de transporte, então a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Aí a gente tem a parte de computadores eletrônicos, né, a parte de mineração, a gente também tem a parte de comidas e bebidas, a parte, né, de aeroespacial, farmacêuticos, né, ou seja, equipamentos e máquinas, químicos, né, a gente tem bastante aqui também sobre cimento, vidro, têxtil, né, equipamentos elétricos, né, enfim, equipamentos médicos, né, como menos afetados, tá? Mas a gente tem que lembrar disso aqui, pessoal. Computadores eletrônicos, como a gente sempre fala aqui da Amazon, né, e também da Apple, principalmente da Apple, né, que tem a questão dos iPhones, dos iPads em relação a tempo de entrega, lead time, né, a gente sempre olha esse gráfico, a gente sempre coloca aqui, preço dos produtos, e também a parte de petróleo, né, ou seja, a parte automotiva, como eu já falei também, tá? Ou seja, um grande impacto, principalmente na parte da Europa, tá? E quando a gente olha aqui na Amazon, né, eu ia colocar esse gráfico junto aqui, mas eu separei para a gente ter um foco principalmente nesse gráfico, pessoal. Talvez vocês não consigam enxergar muito bem o que está aqui, mas eu vou traduzir. A gente tem aqui vários momentos, tá? Terceiro trimestre de 2006, 2007, 2008, 2011, 2012. Né? O que traduz isso? Né? Todos esses trimestres aqui nos últimos anos, a gente está falando aqui, pessoal, de buyback, de recompra de ações na Amazon. A Amazon faz 10 anos, aproximadamente ali, 10 anos que a companhia não faz uma recompra de ações. Tá, mas quando ela faz uma recompra de ações, né, olhando historicamente, 2006, 2007, 2008, 2011 e 2012, quando ela fez uma recompra de ações, quanto ela teve de upside após essa recompra, né? Ou seja, quanto ela gerou de valor para o acionista? A gente está falando, na média, tá? Ela teve 100% de retorno depois dessa recompra de ações. Tá? Ou seja, a gente está falando ali de aproximadamente, né, de um retorno de 12 meses girando entre 167%, 84%, 180%, 24%, 45%. Na média, um retorno de 100% após a recompra. Tá? Depois de 12 meses, né, a companhia teve um retorno aproximadamente, ali, olhando historicamente, tá, de mais de 100%. Quando a gente alonga esse período, tá, para 24 meses, né, ou seja, após a recompra, a gente está falando de um retorno que ultrapassa 150%. Tá? Ou seja, indica-se que isso é um movimento de compra às ações da Amazon nesse momento? Não. Mas indica-se que o histórico mostra que a companhia consegue se avaliar bem ao seu momento, né? Ou seja, se ela está recomprando ações, ela mostra-se, né, que na visão da companhia que as ações estão baratas, né? Ou seja, que pode gerar valor para o acionista ao longo do tempo. Tá? Então esse é um gráfico bem interessante, pessoal, que a gente pega o histórico, inclusive até tirei aqui de um relatório bem importante aqui do JP Morgan, que mostra, né, ou seja, a real importância dos buybacks e as recompras de ações tem afetado diretamente as companhias. Né? No S&P 500 tem demonstrado recorde, ou seja, as empresas nunca recompraram tanto suas ações assim. Isso mostra o real, né, valor
que isso traz ali para o acionista e também para a própria companhia. Tá bom, pessoal? Então esses são os principais gráficos de hoje, para sempre, né, trazer as principais visões para você, investidor, para tomar a melhor decisão para seus investimentos. Obrigada, Alex, pelas suas análises. Bom, e a gente segue por aqui falando agora sobre a Eneva, que estuda construir novos hubs no Maranhão e também no Rio de Janeiro, com terminais de gás natural liquefeito, térmicas e também gasodutos. Vamos conferir os detalhes na reportagem. A companhia informou que planeja construir 2 hubs de gás natural no Brasil, um em São Luís, no Maranhão, e outro no município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Grupo Vale Azul. No terminal portuário de Macaé, a previsão é fazer um polo de armazenagem, processamento e distribuição de gás natural produzido nas bacias de Campos e Santos. Segundo o diretor de Novos Negócios e Comercialização da empresa, Marcelo Lopes, a Eneva vem buscando cobertura nacional no acesso ao gás e a criação dos hubs é uma peça-chave nessa estratégia. É a entrada da Eneva na malha integrada. O executivo explicou ainda que a escolha de Macaé se deve às perspectivas do aumento da produção de gás natural no país, que pode atingir 100 milhões de metros cúbicos por dia nos próximos anos. Mesmo assim, a ideia é construir um terminal de regaseificação de gás natural liquefeito no porto para suprir a necessidade de flexibilidade que o gás nacional não tem. O projeto envolve ainda a comercialização de combustíveis líquidos diante do aumento que também está previsto para a produção brasileira, que tornará o Brasil um grande exportador de petróleo do pré-sal. Já no hub de São Luís está prevista a construção de um gasoduto de 300 quilômetros ligando a capital até o complexo do Parnaíba, onde a Eneva produz diariamente 8 milhões de metros cúbicos diários de gás natural para gerar 2 gigawatts de energia elétrica, com um investimento estimado de 2 bilhões de reais. Bom, a gente aproveita também para dar uma olhada nos papéis da Eneva, da companhia, para a gente ver como é que eles estão operando nesse momento. Então, com uma alta de 2,75%, com papel a R$ 13,44, Isa. Bom, agora a gente fala da Equatorial Energia, que levantou mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais em uma oferta de ações lançada para desalavancagem. Os coordenadores, então, dessa transação encontraram demanda não apenas para a oferta de 87 milhões de novas ações, como também conseguiram colocar integralmente um lote adicional que elevou a oferta a 118,4 milhões de ações a R$ 23,50 cada. A Equatorial pretende destinar os recursos à conclusão da aquisição da Ecoenergia, uma transação aí multimilionária anunciada em outubro do ano passado. A empresa também promove uma desalavancagem de sua dívida para colocar-se em condições de disputar os leilões de ativos esperados para este ano. As novas ações da Equatorial vão começar a ser negociadas na sessão de amanhã. E falando ações, vamos dar então uma olhadinha no mapa da Equatorial, né, Hanna? Com certeza, a gente aproveita e olha Equatorial e olha também o setor, para a gente ver como é que ele está trabalhando aí nesta quarta-feira. Equatorial agora tem um recuo de 0,08%. Está com o papel a R$ 23,75. Separei também aqui o setor no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogic. A gente vê então que tem Eneva, nessa alta aí também, a gente acabou de falar da companhia, Eneva que sobe 2,83%, depois a AES Brasil tem uma alta de 1,72%, CEMIG 1,03% de alta, CPFE 1,40% de ganhos, CESP 0,91% de alta, quem mais está por aqui? Tem Taesa subindo 0,64%, Engie 11 0,47% de alta também, e Copel também segue aí nas altas agora, subindo pouco mais de 0,80%. Já entre as quedas no setor tem Elet 6 recuando 2,43%, Neoenergia 0,81% também, e NBR está aí recuando 0,34%, Alupar 0,20% e Light está aí também recuando 0,09%.
A gente segue também trazendo mais notícias do mercado, agora falando sobre o setor de educação, né, e também em relação ao setor de telefonia, porque a Vivo e a Ânima fecharam uma parceria para, né, criar uma plataforma digital de educação com cursos livres de capacitação. A plataforma vai ter como foco com a educação continuada e também a empregabilidade em áreas como, por exemplo, tecnologia, gestão, negócios e turismo. Em comunicado ao mercado, a Vivo informou que associar o know-how da Ânima à educação em fornecer cursos na modalidade digital, a capacidade de distribuição em escala de telefonia da Telefônica Brasil, a Joy Venture vai ofertar aos seus clientes trilhas personalizadas. A constituição da sociedade, né, e também o início da sua operação está agora sujeita à aprovação pelo CAD. A gente então aproveita para dar uma olhada então nos papéis, né, de Ânima e também já olhando o setor de educação para a gente ver como é que está operando também. Ânima agora tem uma alta de 0,50%, com o papel a pouco mais de R$ 8,00, né, seu valor de comercialização. Já em relação ao setor, né, a gente vê que Ânima está subindo e Cogna também tem ganhos de 0,50%. CSEED também está aí com uma alta de 0,18%. Depois a gente vê Edux e Ser Educacional recuando. Edux cai agora 2,24% e Ser Educacional está recuando também 0,54%, Isa. Bom, 13 horas e 59 minutos pelo horário de Brasília e a gente volta a falar do julgamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A gente volta a atualizar aqui para vocês em primeira mão, né, esse julgamento que iniciou hoje a discussão sobre a venda da rede móvel da Oi para Claro, TIM e Vivo. A gente vê imagens ao vivo deste momento, né, do julgamento que acontece. O relator do processo, o conselheiro Luiz Braido, votou então contra a operação de venda por considerar os remédios as medidas mais compensatórias aí propostas para evitar a concentração de mercado insuficientes. Então, a gente mostrou agora há pouco, a gente já falou aí sobre esse voto do Braido. Outros dois conselheiros também acompanharam Braido nesse voto, né, votando contrário. Teve a Paula Farani e o Sérgio Ravagnani. Ambos destacaram a insuficiência das propostas para evitar a concentração do mercado. E no total, então, são 7 conselheiros aptos a votar. Nós temos aí mais um voto sendo falado neste momento. E o voto de Ravagnani era certo já, o mercado já esperava esse voto contrário. Porém, o posicionamento da Paula surpreendeu o governo aí, que esperava que ela votasse a favor da operação, mas indicando as restrições para tal. Então, foi um voto contrário bem inesperado da Paula. A conselheira, cujo mandato encerra neste mês de fevereiro, conselheira do CAD, né, destacou que não faltou diálogo e que a solução que envolveria o desinvestimento dos espectros, né, por onde passam aí os dados das redes móveis, foi rejeitado. Por isso, então, ela acompanhou o voto do relator, surpreendendo aí todas as pessoas que pensavam que ela votaria a favor. Então, com isso, são já 2 votos, aliás, 3 votos contrários à negociação até o momento. Não há prazo para encerrar essa discussão e até o momento, então, os representantes, quem já falou até o momento, então, são os representantes das empresas, do Ministério Público Federal, que também é contra a essa operação. E por conta disso, né, a gente já mostrou há pouco que as ações da Oi estão desabando, derretendo aí na Bolsa de Valores brasileira. E a Hanna vai mostrar pra gente como operam os papéis da Oi neste momento, que estava agora há pouco caindo mais de 9%. Como está agora, Hanna? Pois é, o papel, né, os 2 tickers aí da companhia estão ainda em leilão. Só que a gente consegue olhar agora no comecinho do estoque, quando a gente mostrou o gráfico aqui desses papéis, estava, né, como você falou, caindo mais de 9%. E olha só como está o IBR3 nesse momento, recuando mais de 19,23%, com o papel aí despencando, como a gente consegue acompanhar. O IBR4 também não fica atrás, está recuando agora 14,20%.
né? E a gente vê, então, essa situação, a gente sempre vai acompanhando aqui, né? A gente sabe que os papéis acabam entrando em leilão, porque a Bolsa, né, percebe essa movimentação forte e, mesmo assim, continua em negociação. A Bolsa identifica uma desvalorização forte e acentuada no mercado de ações. Aí acontece esse momento que entra em leilão e nada mais é do que a retirada das ações do pregão, né? E nesse momento elas continuam em negociação, mas as ofertas de compra e venda só são registradas e o negócio fechado quando aí acabam se equiparando, né? O leilão é uma resposta automática da Bolsa de Valores à acentuada oscilação do mercado, né? Como a gente vem acompanhando aí esse processo, esse julgamento que está acontecendo, né, nessa quarta-feira, né? Como a Isa falou também agora, já tem 3 votos aí contrariando, né, o que o pessoal estava esperando, né, em relação à venda da Oi tanto para Vivo quanto para TIM. E a gente, é claro, vai monitorando e com certeza ao longo de toda essa quarta-feira, né, Isa? Né, não só no market, aqui no estoque também, tem ainda o Top News e a gente vai trazendo as informações, né, como é que vai ser o desfecho aí dessa votação. Exatamente. Em primeira mão você confere aqui ao vivo todas as informações deste julgamento da venda da Oi Móvel. Nossos internautas aqui estão comentando bastante, já interagindo, estão acompanhando informações também desse julgamento, e a gente vai continuar então com o Felipe Nascimento, que chega daqui a pouquinho com o News. Antes eu encerro aqui com a Hanna Beltrão. Você volta para o Business, Hanna? Volto sim, Isa. Hoje teremos BMC Business às 6h45. Hoje a gente conversa com o pessoal da Brasil Agro para conhecer um pouco mais, falar dos resultados, né, das perspectivas também para 2022. Então eu espero todo mundo, mandem perguntas lá no chat que a gente vai repassando para o nosso convidado de hoje, tá bom? Então, até amanhã, Isa. Tá certo. Obrigada, Hanna. Até amanhã.